E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai ver um pouquinho de tabela periódica, vamos ver como é que fica isso aí. Vamos desvendar os mistérios da tabela periódica, beleza? Vamos lá. Bom galera, então para falar de tabela periódica a gente vai começar falando sobre os princípios básicos da tabela. Olha só, a tabela é um negócio bem feio que eu vou colocar aqui do lado, olha só. Esse negócio bem feio aí, tá vendo? Então tem várias linhas, várias colunas. E aí essa tabela costuma ser dividida em grupos e períodos, pessoal. E aí como é que a gente faz? Olha só. Os grupos vão de 1 a 18, que são esses carinhas que ficam em cima da tabela, tudo bem? E os períodos vão de 1 a 7, que são as linhas da tabela, beleza? Então, linha 1 é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta aqui, e assim por diante. Tudo bem? Então eu tenho grupos e períodos. Os grupos normalmente, eles são chamados de grupos, mas eles podem ser chamados de família também, tá? E essa numeração de 1 a 18, pessoal, é uma numeração relativamente nova. Antigamente a gente usava 1A, 2A, 3A e assim por diante, mas ficou meio ultrapassado isso aí, o pessoal preferiu numerar de uma vez só, tá? Todos os números em sequência, então vai de 1 até 18. Beleza? Tá, mas e aí o que acontece? A gente precisa, pessoal, localizar os elementos químicos dentro da tabela periódica. Como é que a gente faz para encontrar um elemento químico dentro da tabela periódica? Então, como que encontra isso? Como é que a gente faz? A gente precisa da distribuição eletrônica. Então, se você não lembra de distribuição eletrônica, a gente tem um vídeo falando disso também. Dá uma olhadinha lá, tá? Mas, ó, distribuição eletrônica, a gente vai precisar saber como é que faz bem com calma, porque é isso aqui que define onde os caras estão. E aí, depois de fazer a distribuição eletrônica, pessoal, as pessoas que inventaram a tabela periódica decidiram colocar os números em ordem crescente de número atômico, certo? Ou seja, quanto mais prótons o elemento químico tem, mais para baixo e mais para o lado na tabela ele vai ficar. A gente já vai discutir um pouquinho melhor sobre isso. E aí, como é que a gente faz? Bom, já que é em ordem crescente, eu coloquei aqui um exemplo bem simples, olha só. O exemplo é o seguinte, toda vez que o elemento químico acabar a distribuição eletrônica no NS1, ele vai ser da família 1. Por quê? Por causa desse 1 aqui, pessoal. Olha só, esse 1 aqui define a família dele, tá? E aí, quando for NS2, ele vai ficar na família 2. Esse exemplo é bem básico, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho, na próxima lousa, que complica um pouco. Mas, ó, dessa lousa, o que vocês precisam saber? Precisam saber que os grupos vão de 1 a 18, os períodos vão de 1 a 7. O grupo, pessoal, são sempre as colunas, certo? E os períodos são sempre as linhas, isso não pode esquecer. E aí precisa saber fazer distribuição eletrônica. Então vamos ver os exemplos mais chatos na próxima lousa aqui. Então vamos começar olhando o sódio, tá? Vamos fazer a distribuição eletrônica do sódio para descobrir em qual grupo e em qual período ele tá, beleza? Bom, vamos lá. Olha só, o sódio, ele tem 11 prótons, tá escrito aqui, ó. Então como é que a gente faz? Bom, vai ter que fazer a distribuição eletrônica do Linus Pauling, né? Tem que procurar aquele diagramazinho lá e tem que decorar ele, tudo bem? Se você não decorar, pega ele, põe ele aí do seu lado, escreve ele aí e acompanha aqui, olha só. Então fica 1S2, 2S2, né, fazendo distribuição, 2P6, 3S1. Olha só, pessoal, se vocês perceberem, essa soma 2, 2, 6 e 1 já dá 11. 11 é o número de prótons, certo? Então, consequentemente, o número de elétrons, já que não é nem um cátion nem um ânion, certo? Beleza, então, olha só, então eu tenho 11 aqui. Onde que ele está localizado, pessoal? Bom, ele está localizado no terceiro período, certo? Aqui, esse 3 indica que ele está localizado no terceiro período e que ele está na família 1. Por que a família 1? Bom, esse cara aqui, ó, como eu apontei, esse cara indica qual que é a família dele, ou seja, terminou em S, pessoal, já indica direto de cara qual que é a família. Esse cara termina na família 1. Olhando para o cálcio aqui, por exemplo, fazendo a distribuição eletrônica do mesmo jeito, vai chegar no 3S aqui, só que não vai ter completado, certo? Porque a gente tem 20 agora, então vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Fazendo essa soma vai dar 20 aqui, beleza? E, bom, terminou em S, já está dizendo aqui qual que é a sua família, né? Terminou em S, é só falar que a família é família 2, porque terminou em S2, tudo bem? E aqui o período é o período 4, tudo bem? Ou seja, ele está na quarta linha, de cima para baixo, e na segunda coluna da esquerda para a direita. Tudo bem, pessoal? Beleza. E aqui no exemplo 3 é o exemplo mais chatinho dessa lousa, pelo menos, que é um detalhe muito importante que a gente precisa falar. Olha só, tá aqui o arsênio, beleza? O arsênio, para quem não sabe, isso aqui chama arsênio, né? Ah, mas não é astato, não. Astato é AT, beleza? Então vamos lá, ó. 1S2, 2S2, aí você faz a distribuição inteira. Aí chega aqui no 3D, o 3D vai ser completo, certo?
o 10 está aqui. Por que vai ser completo? Bom, porque não completou 33 ainda. Colocando todos os elétrons do D aqui, isso vai ficar com um total de 30 elétrons, então ainda faltam 3 elétrons para colocar aqui, beleza? Ah, mas agora terminou em P, como é que faz? É só dizer que é da família 3? Não é só dizer que é da família 3, pelo amor de Deus, hein? Ele não terminou em S, terminou em P. Terminou em P ou em D, pessoal, olha só, final P ou D, soma com S, tudo bem? O que significa isso? Significa, olha só, esse cara aqui, ó, terminou em P, P3, beleza? Você vai procurar o S anterior, o S mais próximo, que é esse cara aqui, tudo bem? Que é o anterior a esse cara aqui, né? E vai somar esse 2 com esse daqui em cima do P. Nesse caso ficou 5, certo? Se a soma deu 5, indica que a família é família 5. Se a soma tivesse dado 6, era família 6 e assim por diante. Beleza? E continua no quarto período, certo? Ou seja, isso aqui, pessoal, é a coisa mais importante que vocês têm que saber dessa lousa. Final P ou final D, né, na distribuição eletrônica, soma com o S2 anterior. Beleza? Então, para finalizar, pessoal, eu desenhei a tabela periódica aqui, bem porquinho, né? Eu sei, tá bem chulo o negócio, mas é só para vocês terem uma noção de como fica. Aí, olha só, o que eu separei? As coisas mais importantes que vocês precisam saber nesse momento é o seguinte. A família S, sempre que terminar em S, seja NS1 ou NS2, vai estar localizado nesse pedaço da tabela periódica, beleza? Então, olha só, terminou em S, tá aqui, seja na família 1 ou na família 2. Tá na família 1, é metal alcalino, tá, pessoal? A gente chama de metais alcalinos, beleza? Terminou na família 2 ou no S2, tá aqui, ó, NS2, são chamados alcalinos terrosos, beleza? Aí, passou do S pra cá, olha só, é toda vez que terminar em D, certo? Então, terminando de D1, D2, D3, D3, D4 até o D10, a gente vai chamar de metais de transição, beleza? Então, se você fizer a distribuição eletrônica e terminar entre D1 e D10, vai chamar metal de transição. Mais pra cá são os que terminam em P, beleza? Terminou em P, tá nessa região da tabela periódica aqui, ó. Começa aqui e vai até aqui, certo? Então, tá entre terminar em P1 e P6. Sempre que terminar entre P1 e P6 vai estar nessa região. E aí, por último, a gente tem aqui os metais que a gente chama de metais de transição interna, tudo bem? Que são os metais que terminam em F. Mas a gente não vai falar muito deles porque eles são meio loucos, assim, eles são bem diferentes. A distribuição eletrônica é chata e não costuma cair em vestibular, o professor nunca cobra, então a gente prefere nem falar muito deles, beleza? Então o que vocês precisam saber? Precisam saber a posição de cada coisa na tabela periódica. Então terminou em S, tá aqui, terminou em D, tá aqui, em P tá aqui e F tá aqui. Isso é extremamente importante de saber. Ah, e esses dois nomes aqui também, tudo bem? Então, ó, terminou em NS2, NP4, pode ter qualquer coisa aqui no meio, tá, pessoal? Sem problema, mas se essa soma for 2 com 4, ou seja, a soma dá sempre 6, certo? A gente sabe que sempre que termina em D ou em P, a gente soma esses dois, né? Então, terminou em 2 ou em 4, o que vai acontecer? Você vai somar isso aqui, vai dar 6. Toda vez que você tiver na coluna 6 aqui, na P6, desculpa, na P4, né, que dá a família 16, você vai chamar de calcogênio, beleza? Ou seja, família de 16 o pessoal chama de calcogênios, beleza? E aí, eu tenho a soma desse 2 aqui, com esse 5 aqui, vai dar 7, pessoal. N P5, ou seja, família 17, 2 mais 5 dá 7, só que a gente chama de família 17, tudo bem? Por causa da nova nomenclatura. Então, 2 mais 5, 7, família 17, a gente chama de halogênio, isso é extremamente importante. Então, esses 4 nomes aqui são os nomes que eles podem falar no vestibular ou numa prova, são os nomes mais comuns, beleza? Então, alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios ou halogênios, depende da posição deles na tabela periódica, beleza? Bom, pessoal, então a aula de hoje foi isso, é uma aula relativamente tranquila mesmo, bem rápida, mas vocês precisam só ter cuidado com as coisas mais importantes que eu falei. Então, lembrar quem que é metal alcalino, lembrar quem que é alcalino terroso, calcogênio e halogênio, beleza? Lembrar onde que eles estão localizados e como que acha eles na tabela. Tem que fazer a distribuição eletrônica com calma e achar eles na tabela. E lembrar sempre que P ou D sempre soma com S, certo? Então foi isso, meu nome é Taif, até logo.